Eu sou a Juliana Pimentel, advogada. Estou aqui para gravar mais um episódio para o canal As Irmãs do Previdenciário. Hoje nós vamos falar de um assunto que está em alta, etarismo. Você sabe o que é etarismo? Você sabe quais são os direitos que uma pessoa que sofre etarismo tem? Acompanhe essa entrevista hoje com a Margot Devuz, que é consultora de comunicação, uma amiga muito querida que eu tenho a honra de receber aqui no nosso canal. Seja muito bem-vinda, Margot. Obrigada, Juliana. Realmente a gente se conhece há muito tempo e esse é um tema que nós somos apaixonadas, né? Nós falamos muito sobre etarismo, as consequências, né? E as mudanças também positivas que a sociedade vem levando, né? Então vai ser ótimo falar com você sobre isso. Vai ser ótimo e é bom também a gente recordar, né, de uma apresentação que você fez para a gente lá na OAB sobre etarismo, uma palestra fantástica. E eu sei que você vai trazer um pouquinho desse conteúdo aqui para a gente, né? Então, pessoal, nós vamos falar sobre etarismo, como eu disse, sobre escala e impacto, sobre a questão do envelhecimento rápido, né, no Brasil. Vocês devem ter observado aí como que o país está envelhecendo, mas em compensação também a expectativa de vida, né, está aumentando cada vez mais. Nós vamos falar sobre a questão aí da armadilha da renda média, vamos falar sobre as 5 gerações que estão convivendo juntas nessa sociedade. Esse assunto eu acho muito interessante. Vamos falar também sobre o etarismo econômico, a economia prateada, enfim, tem muita coisa boa nesse episódio. Fiquem aqui com a gente, compartilhe, curte, comente, envie para os seus amigos, que o assunto é bem bacana. Então vamos lá, Margot, fala para a gente, por favor, o que é etarismo? Pois muitas vezes as pessoas pensam que etarismo é só contra as pessoas velhas, mas não é. Etarismo é toda vez que você tem um preconceito em relação à idade da pessoa, seja ela jovem ou uma pessoa mais velha. Então esse preconceito de rotular a pessoa pela idade que ela tem e não por quem ela é, que se chama etarismo. É uma discriminação, né, Margot? É uma discriminação. Agora, deixa eu entrar, você falou um dado importante do envelhecimento da sociedade, eu estou com um número aqui, para você ter ideia como como as pessoas estão envelhecendo rápido. Em 2010, a média de idade do Brasil era 29 anos. E em 2022, a média de idade já era 35 anos. Então, a gente tem pessoas que vivem mais e os casais estão tendo menos filhos ou nenhum filho. Então, cada vez a gente tem o número de idosos crescendo e o número de pessoas jovens, a natalidade diminuindo também. Com isso, então, nós precisamos combater o etarismo, né? Que você imagina, né? A expectativa de vida aumentando. As pessoas vão viver mais, né? Como que a gente vai viver numa sociedade que discrimina a pessoa por conta de etarismo? Né, por conta da idade, né? Então, a pessoa que tiver aí 60 anos não consegue mais um emprego, por exemplo, só porque tem 60 anos. Você disse que o etarismo é a discriminação da pessoa pela idade. Sim, a pouca idade também sofre esse tipo de discriminação. Mas, Margot, as estatísticas apontam que a discriminação acontece mais com as pessoas idosas, né? Sim, ela acontece mais com as pessoas idosas. Eu acredito até que no passado existiu um preconceito maior com os jovens, porque para a pessoa ser contratada, ela tinha que ter mais experiência, mais currículo, para um emprego mais qualificado, não é? E hoje em dia, com as redes sociais, com toda essa inovação que existe, que está posta, e que esse jovem de hoje já nasceu tendo acesso a ela, hoje em dia o jovem entrando numa empresa já não tem aquele preconceito que existia antes. Ele é muito jovem para fazer esse trabalho, porque você já entende que ele é uma pessoa que está imersa na inovação. Então eu percebo que o preconceito contra o idoso, de fato, contra a idade avançada é maior hoje em dia. É verdade. É bem maior. E, Margot, vamos falar sobre as 5 gerações, né, que estão convivendo na sociedade. Muito interessante isso, né, Margot? Detalha para a gente, que eu sei que você tem um conteúdo muito bom sobre esse assunto. O curioso é que a gente vive hoje pela primeira vez na vida com 5 gerações convivendo dentro do mercado de trabalho. E dentro de uma empresa você pode ter pessoas de várias gerações. E que são elas, né? Existe uma certa discussão entre exatamente a data de cada um, mas existem alguns marcos.
Então, você tem a idade silenciosa, que eles falam, são pessoas que nasceram mais ou menos em 1930, são pessoas que estão por volta de 70 para 80 anos, que estão no mercado de trabalho. Você vê são pessoas às vezes que podem estar num conselho de uma empresa, ou são dona de uma empresa e elas estão ali ainda trabalhando, né? Então, você já encontra hoje pessoas de 70, 80 anos trabalhando. A gente tem os baby boomers, que são os que nasceram após a Segunda Guerra Mundial, pessoas que nasceram após 45. Então, são pessoas mais ou menos na faixa de 60 anos. Tem a geração X, que são pessoas mais ou menos na faixa de 50 anos, mais ou menos. Os millennials, ou a geração Y, que são pessoas que estão entre 30 e 40, que estão muito ativas hoje, e a gente tem ainda a geração Z, que é o pessoal que está com 20 e poucos anos. Depois disso tudo, tem uma geração nova que é a Alfa, mas a Alfa ainda está com mais ou menos uns 10, 12 anos, então elas não entraram no mercado de trabalho. Mas pela primeira vez, nós temos 5 gerações convivendo juntas. Bacana. Só dar uma pausa rapidinho. Olha só, o microfone dela está distante. Vai pegar? Tá pegando, mas poderia ficar Porque melhor. para fazer corte depois pode ser que fique prejudicado. Eu vim mais Margot. perto, melhorou? Bota mais para frente assim também, por favor. Isso. Beleza, então continuemos. Essa eu acho que... Essa parte já foi, né? Mas se você quiser dizer como é que isso repercute... Sim, vamos falar. Bacana, Margot. E como é que isso repercute? Repercute, assim, dentro das empresas, por exemplo, né? Uma empresa que tem várias gerações ali dentro trabalhando. Levando para a situação do etarismo. Vamos colocar aqui, por exemplo, que vai ter uma reunião de equipe, né? Vai ter uma reunião de equipe, onde o superior e hierárquico aqui vai fazer um treinamento voltado para a questão da IA, por exemplo, da inteligência artificial, né? Como que funciona esse treinamento, levando em consideração que nesse grupo de trabalho aí nessa empresa existem todas as gerações aí. Exemplo que tem uma pessoa idosa de 70 anos, né? Tem um adolescente, tem um jovem, enfim. É interessante você perguntar isso, porque durante muitos anos se fala em diversidade nas empresas, né? E o tema diversidade, no que diz respeito à raça, a gênero, até os PCDs, todos foram trabalhados, não vou dizer que chegaram no estágio ideal, mas existe um trabalho de cerca de uns 20 anos nesse sentido, né? De trabalhar a diversidade nesses aspectos, mas não se pensou ainda sobre a idade. Então, são raras as empresas que elas têm um trabalho de treinamento e de preparar a equipe para essa convivência das diferentes gerações. Então, isso é um trabalho que está começando ainda. Você vê que tem algumas empresas que estão pedindo funcionários sêniores, eles até são vagas afirmativas, que pede, coordenador, gestor de tal área sênior, que já você pede alguém mais velho, com mais experiência. Mas preparar dentro das empresas essas gerações todas para conviverem é raro. Isso é uma coisa que os RHs, as empresas, elas têm que trabalhar, porque isso está colocado, está posto, né, que existe a diferença, mas não tem um treinamento específico para isso. O que eu posso dizer é que para a gente, 50 mais, eu posso me colocar nesse lugar de fala, que eu sou 50 mais, a gente não pode parar de estudar, porque, na verdade, nunca pôde, né, mas a tecnologia ela está avançando muito rápido. Então, enquanto as empresas estão se organizando para essa mudança, a gente também tem que fazer a nossa parte, se manter atualizado. Não adianta a gente concorrer com pessoas muito jovens que já nasceram inseridas nesse contexto de inovação, de tecnologia, mas a gente pode acompanhar, ser usuários dessas ferramentas, né? Se esforçar para aprender. As nossas gerações, tanto a X quanto até o próprio pessoal, tanto o X quanto os millennials, eles passaram por mudanças também. Até o pessoal de 40 anos entrou numa realidade profissional que a tecnologia não tinha, por exemplo, inteligência artificial. Então, não só as pessoas de 60, de 50, de 40, a gente tem que estar toda hora aprendendo. É claro que as empresas têm que evoluir, a obrigação delas é evoluírem, mas a gente tem que ficar atento também e se manter atualizado, porque tudo está andando muito rápido hoje em dia. É verdade. É necessário realmente a questão do estudo que você falou, da atualização, né, Margot? Mas em uma das leituras que eu faço sobre etarismo, eu me deparei com um exemplo
onde uma pessoa idosa sofreu etarismo dentro da empresa, que por conta de um dos treinamentos ofertados ali para aquela equipe de trabalho, ela foi posta de lado só por conta da idade dela. Porque existem, infelizmente, algumas pessoas e algumas empresas que têm a crença que a pessoa de mais idade, a pessoa idosa, ela não tem capacidade para aprender algo novo voltado para a tecnologia. Né? Vamos colocar, por exemplo, aí a inteligência artificial, a IA. Mas isso não é uma realidade, não é uma verdade, né? Conheço também pessoas idosas que são interessadas e muito inteligentes e são capazes de aprender algo novo voltado para a tecnologia também. Então, quero aqui deixar um alerta para você que está nos ouvindo. Se você conhece alguém que esteja sofrendo etarismo no trabalho, que a Margot vai trazer, existem vários locais que a pessoa pode sofrer etarismo, mas um dos locais é o trabalho, que essa pessoa possa buscar os seus direitos. Tá? É impossível pedir uma indenização por danos morais, inclusive, discriminação. Obviamente que o profissional, o advogado do caso, precisa analisar. Mas é muito importante também que as empresas fiquem atentas, né? E estimulem também as pessoas mais idosas a estudarem, a acreditarem em si, para fazerem parte desse grupo de trabalho, igualmente, né, como as demais pessoas, né, os mais novos e etc. Existe toda uma reivindicação, né, dos outros segmentos quando a gente trabalha a diversidade. E a gente também, enquanto etarismo, a gente tem que se posicionar. E esse tipo de coisa que você contou acontece o tempo todo mesmo. Existe o preconceito, né? Existe uma visão de uma pessoa de 60 anos, que é o idoso, que eu sempre brinco com a Juliana. Eu falo assim, gente, até quando vai ser idoso alguém de 60 anos? Porque a gente está com 60 anos tendo uma vida normal, né? Trabalhando, namorando, saindo, se divertindo, enfim. Mas a lei está aí. Então as pessoas ainda estão com aquela imagem de como era uma pessoa de 60 anos ou mais atrás. E a gente tem que reivindicar. Se a gente se sentir injustiçado, se alguém falar algum tipo de comentário desse, e vamos rebater, né? Vamos rebater. Mas assim, o lado bom é que os profissionais mais experientes, eles estão sendo bem vistos ultimamente, pela sua maturidade também. É verdade. Inclusive, Margot, a gente traz aqui um dado, né, que 4 em 10 brasileiros com mais de 55 anos de idade sentem-se ignorados por marcas e serviços. Que coisa triste, né? Que desserviço, né, Margot? Nós estamos aí avançando tanto, né? Você tocou agora na minha área, né? Que é a comunicação. Então. Existe e muito, né? Existe um movimento, eu sempre tento levar pelo lado bom. Existe sim, o que acontece? Nas agências de propaganda, ou essas pessoas que mexem em redes sociais também, são profissionais muito jovens, né? Principalmente o pessoal de redes sociais, né? Você pode ver que normalmente são profissionais jovens, os que fazem a gestão das redes, os publicitários que trabalham em agências de propaganda são jovens também. Então, eles ainda têm uma visão antiga, né, da maturidade. E como são eles que estão criando e produzindo os materiais, eles acabam não tendo uma visão do que é a realidade hoje. Então, a gente fala das pessoas com 50 a mais, a gente chama de economia prateada, que é o quê? São pessoas que já criaram seus prateados por conta do cabelo branco, né? Mas elas já criaram seus filhos já foram para a faculdade, eles já estão tendo independência e elas podem se dar ao luxo de quê? De consumir roupas de grife, elas podem comprar um creme mais caro, importado e tal. Então, existe um poder de consumo muito grande nessas pessoas 50 a mais e tal. E isso não está sendo visto, às vezes, pelo segmento de publicidade. A gente vê pessoas, mulheres de 35 anos, fazendo campanha de creme anti-rugas, né? Porque você quer mostrar que o seu creme funciona bem, e você coloca uma pessoa jovem para dizer que ele funciona, mas isso, claro que a pessoa de 30 anos pode usar um creme, né? Mas quem é que vai consumir mais o creme anti-idade? São pessoas mais velhas, né? Então existe esse preconceito, eu acho que essa mente tem que mudar dessas pessoas e a gente combate com números. Vai olhar como é que está o consumo. Uma pessoa que é jovem, que está no início de carreira, no início de um casamento com um filho pequeno, ela tem menos poder de consumo do que uma pessoa de 50 anos, 60 anos, que todo mundo está trabalhando hoje. Você vai parar hoje com 70 anos ou mais, né? Porque a gente está com 60 anos ativos, porque a gente quer continuar vivendo bem, porque agora a gente está com mais tranquilidade, mais tempo para viver. É verdade. E aí os dados continuam, né?
Pessoas com 50 a mais representam 26% da população, mas são só 16% da força de trabalho, ou seja, a maioria está fora do mercado de trabalho, né, Margot? E não está aposentada porque ela quer, né? Exatamente. Eu ia tocar nesse assunto, né? Que a maioria das pessoas aposentadas, elas ainda têm saúde mental, saúde física, e, né, para poder continuar no mercado de trabalho. Eu que trabalho com aposentadoria, essa semana eu entreguei uma aposentadoria para um professor com 55 anos de idade, cheio de vida, saúde, querendo, né, continuar a sua missão. Ontem também vi uma matéria de uma senhora que foi aposentada pela gente também, que continua fazendo os seus trabalhos de manicure, né? Ela continua trabalhando. Primeiro, porque normalmente eles se sentem úteis e capacitados para continuarem a trabalhar. E segundo, porque infelizmente no nosso Brasil a aposentadoria é muito baixa, né? O valor é baixo, a depender do quanto que a pessoa, o segurado do INSS, contribui para a Previdência, se aposenta com um salário mínimo, né? Hoje em dia, com o custo de vida altíssimo que nós estamos enfrentando no país, como que uma pessoa consegue se manter, pagar suas despesas básicas, como aluguel, como água, como energia, como alimentação, como vestuário, com um salário mínimo? Então, a maioria das pessoas que se aposentam hoje, Margot, elas necessitam continuar no mercado de trabalho. E, né, além disso tudo, ela vai ter que encarar aí uma discriminação no mercado. Como que vamos... Né, qual a expectativa? Você tem algum posicionamento formado sobre isso? Assim, o que você pensa que poderá acontecer no futuro? As empresas vão precisar virar essa chave, né? As pessoas, no geral, a sociedade. Como que você espera também que seja o futuro em relação ao combate ao etarismo, Margot? Eu vou só acrescentar sobre a questão de aposentar e continuar trabalhando. Além de tudo isso, a necessidade financeira, é claro, as pessoas estão muito jovens e assim, trabalhar é um prazer também, né? Não é só uma fonte de renda. Sim. Porque é no trabalho que você também está convivendo com várias pessoas, você está aprendendo coisas todo dia, né? Então, quando você para de trabalhar e você não cria rotinas de hobby, de lazer, de ocupação, isso também não faz mal não faz bem para sua cabeça, né? Então, você percebe às vezes que as pessoas elas estão no ritmo, aposenta, parece que a pessoa envelheceu, ela está mais devagar, assim, no pensamento, no raciocínio. Por quê? Porque o trabalho deixa a gente em atividade intelectual, né, e social o tempo todo. Então, tem muita gente também opta, além de precisar, de se manter ativa e convivendo com pessoas, né? Eu acho que uma coisa também que faz a gente aposentar é que a gente vive num país que tem uma certa insegurança jurídica, né? E que a gente percebe que justamente por essa mudança de base de idade, o governo cada vez mais, aí eu estou entrando na sua área, mas eu estou falando a minha percepção das minhas amigas 50 a mais ou 60, que a gente está tudo nessa faixa para virar 60, e umas já viraram. Você tem a oportunidade, já trabalhou 30 anos, acaba querendo se aposentar porque não sabe quais são as novas mudanças do governo. Então, você prefere garantir uma base, mesmo que o fator previdenciário venha grande, quando você é mais jovem, tem menos de 60, 62, você acaba aposentando também para ter aquela garantia. Porque, em breve, o governo vai ter que interferir de novo. Possivelmente, vamos aí conviver com mais uma reforma da Previdência, então, né? Bom, e eu, assim, como advogada, especialista em direito previdenciário, devido a essa instabilidade, essa insegurança jurídica, como você disse, eu sempre indico para o meu cliente que, se ele estiver com os requisitos preenchidos para se aposentadoria, que se aposente, mas pode continuar trabalhando, né? Se for de carteira assinada, vai continuar recolhendo a Previdência e não vai ter esse retorno desse recolhimento, mas tudo bem, pelo menos a aposentadoria está garantida, né? Eu acho que tem muita gente fazendo isso. Mas sobre o futuro que você perguntou, o que eu percebo? Nem é tão futuro assim. Eu tenho um grande amigo que ele é diretor de RH de um supermercado e ele estava me contando que eles estão com muita dificuldade de recrutar pessoas jovens, porque o trabalho de um supermercado, por exemplo, é um trabalho de base.
Então as pessoas não... E é um trabalho pesado, né? É um trabalho que exige muito. E aí os jovens não estão... Ele está com dificuldade de preencher as vagas. E eles estão buscando pessoas mais velhas. Então eles estão fazendo contratação de pessoas 50 mais, 60, para trabalhar no supermercado. Claro, com nada pesado de carregar peso, mas enfim, outros trabalhos que a pessoa possa fazer sem limitação de corporal, de força, nem nada. Porque são pessoas que ainda querem trabalhar e estão com dificuldade. Então você vê aí quase que uma troca, assim, antes o jovem que tinha pouca oportunidade por ter pouca experiência, hoje o idoso, por ter muita experiência e idade, ele está com dificuldade, mas novas vagas estão se abrindo e cada vez mais comum pedir funcionário sênior, porque eles estão com essa energia, com essa vontade de trabalhar, com necessidade financeira, e estão dispostos a fazer um trabalho cansativo, como no supermercado, mas estão ali trabalhando e se esforçando e felizes quando eles conseguem essa oportunidade. Que bom, fico feliz com essa notícia, então, né? Então, em que pese existir ainda o etarismo, existem algumas empresas que já viraram a chave, né? E estão fazendo a contratação dessas pessoas 50 a mais, né? Porque a realidade está posta, a gente está envelhecendo. Sim. Né? Cedo ou tarde as empresas vão perceber isso. Né? A gente está envelhecendo, o Brasil está envelhecendo muito rápido, né? E como você disse, a taxa de natalidade está mínima. Então, nós temos mesmo que dar oportunidade para as pessoas que já estiveram no mercado de trabalho e que estão aposentadas, mas querem retomar para o mercado, né, Margot? Eu sou super a favor disso, conheço muitas pessoas, 50 a mais, cheias de vida, de energia e que são excelentes profissionais. 50 a mais, 60 a mais. 60 a mais, 50 a mais, 60 a mais, a expectativa de vida está só aumentando. Até os 80 anos de idade dá para a gente trabalhar bastante ainda, né? Dá. A gente falou de comunicação antes, sobre a publicidade, ela ainda trabalhar mais a imagem da pessoa, principalmente as mulheres mais jovens, mas a gente já vê alguma tendência, marcas de lingerie que colocam modelos com lingerie 50 a mais, né? E tal. Mas assim, tem um movimento curioso nas redes sociais dos influenciadores idosos. Eu não sei se você já viu, tem um perfil chamado A Voz da Razão, que eram 3 idosas antes, na fase de 70, 80 anos, e a Voz da Razão, você era a Voz da Razão, e são avós, né? Uma delas, tadinha, já era mais velha de todas, ela até se afastou, mas as duas que continuaram, elas têm entre 70 e 80 anos. E elas vão falando muito sobre etarismo, e elas sempre conversam na mesa de bar, tomando cerveja, e falam que elas têm uma vida social mais ativa agora do que elas tinham. Aí você vê vários atores mais velhos, também com 80 anos, 70 anos, mostrando a rotina do dia a dia, né, que são pessoas que têm vários seguidores, então o ambiente de redes ele está envelhecendo também. E essas pessoas elas estão mostrando que a gente tem muito para falar, né? E aconteceu uma coisa também interessante, não sei se você viu, eu sempre brinco com as minhas amigas que a gente está envelhecendo num momento bom, porque nunca se falou tanto, principalmente tem várias mulheres, Cláudia Raia, Cláudia Ohana, Ingrid Guimarães, várias pessoas que estão... Paloma Oliveira também, né? Tá fazendo... Exatamente. Angélica, que agora chegou nos 50. Tem se falado muito de menopausa, coisa que não se falava antes, né? E eu achei um movimento interessante, a Cláudia Ohana, ela escreveu num cartaz assim: não sou idosa com 62 anos. E ficou andando a Avenida Paulista. E depois outras mulheres começaram... toda bonita, toda arrumada, de salto alto, quer dizer, é uma mulher como outra qualquer. E várias mulheres começaram a repetir isso. E isso repercutiu bastante. Então, isso é um movimento que nunca se foi tão falado. Não porque isso não partiu das agências de propaganda, mas foi uma coisa que partiu das pessoas. Elas não têm mais vergonha de dizer que elas estão na menopausa, que elas passaram pela menopausa, os problemas que a menopausa traz, e você não é menos mulher por causa disso. Nossa, Margot, você me fez lembrar agora sobre o carnaval, né? Algumas rainhas de bateria, madrinhas de bateria, destaques, né? Como eu já ouvi nos bastidores desse ambiente, as pessoas julgando, né? Nossa, mas como que aquela rainha de bateria já vai fazer 40? Já passou dos 40? Né? E como que existe esse preconceito? Isso é etarismo, tá, pessoal? Isso é etarismo e isso precisa ser combatido. Qualquer forma de discriminação
precisa ser combatida, né, Margot? Tem também um movimento chamado Corpo Livre, que não tem a ver especificamente com o etarismo, mas tem a ver com que você tem direito a ter o corpo que te dá vontade. Claro que você seja saudável, né? Mas pessoas acima do peso, pessoas com cabelo, tem toda essa movimentação agora das pessoas pararem de alisar o cabelo, né? As pessoas que têm o cabelo mais cacheado, mais crespo. Então tem essa valorização, no caso da raça preta, de você valorizar seu cabelo, como tem também de muitas mulheres que estão deixando o cabelo branco, assumindo, parando de pintar porque é cansativo, tem que pintar toda hora. Como pessoas também, a própria Paola Oliveira, que cansou, ela tem 40 e poucos anos, uma mulher maravilhosa, lindíssima, e ela vivia recebendo críticas do corpo dela, porque ela era acima do peso padrão que se imagina. E ela falou, não, eu vou ter o corpo que eu quero. Então, esse movimento Corpo Livre, ele também tem a ver com a idade, também deixa as pessoas mais velhas mais à vontade. Sim, eu tenho rugas, sim, eu tenho cabelo branco, eu não sou uma pessoa jovem, não quero ser uma pessoa jovem, não quero fingir que eu sou uma pessoa jovem. Teve a grande discussão também daquele filme A Substância, com a Demi Moore, né, que fala sobre isso, ao que preço que as pessoas pagam para tentar parecer mais jovem, né? Então é uma grande discussão que se coloca não só pela idade, mas por você poder ser quem você é e não ceder tanto aos padrões. É verdade, eu acho que a gente pode até refletir um pouco, você falando aí, sobre a vida, né? Como que a gente exige tanto da gente, né? A sociedade exige, sejamos leves com a gente, né? As mulheres são muito exigentes. As mulheres são muito exigentes, Tomara que dê certo esse movimento Corpo Livre, né? Para que as pessoas possam viver de uma forma mais leve e não se cobrar tanto, né? Pessoas PCDs, né? Você nunca viu tantos PCDs como formadores de opinião, aparecendo em capa de revista, em desfile, que também era um segmento da sociedade que não aparecia antes, e agora eles estão aí mostrando um número altíssimo de PCDs que a gente tem no Brasil. Eu não estou recordada, 30%, não vou dizer, não lembro muito bem, mas também eram pessoas que não eram representadas, e hoje elas estão se mostrando com as deficiências que elas nasceram, porque elas são mais do que isso. É isso que é um movimento, eu falo sempre sobre a inteligência artificial, que é um momento da gente mostrar o quanto a humanidade ela é mais importante, porque no que diz respeito ao desempenho, à inteligência, a inteligência artificial sempre vai ser melhor do que a gente, porque ela cresce exponencialmente em conhecimento, a gente não acompanha, né? Então, quanto mais a gente mostrar a nossa humanidade, quem a gente é, as nossas falhas, os nossos erros, e eu acho que isso vai se dar mais valor. Sim, com certeza. E nós estamos aqui, pessoal, nesse episódio para a gente, onde nós já falamos, né? Falamos aqui sobre o etarismo, que é discriminar uma pessoa por conta da idade dela. Que triste, né? Que triste realidade que nós vivemos. E nós estamos aqui trazendo uma reflexão para que a gente possa combater o etarismo, combater qualquer forma de discriminação do ser humano, seja pela idade, seja pela raça, seja pela opção sexual, né, Margot? Exatamente. Que nós possamos respeitar as pessoas, respeitar o ser humano, e a gente fica aqui na torcida para que o etarismo, ele de fato seja eliminado da sociedade, e que pessoas idosas, 50 mais, 60 mais, possam ter oportunidade de fala, possam ter oportunidade de emprego no mercado de trabalho, possam ter oportunidade no aspecto econômico também, no aspecto social. Aí eu queria que você falasse um pouquinho, Margot, sobre a questão do etarismo econômico. Sim, da mesma forma que as empresas elas têm uma visão de que até de contratar alguém mais velho, tipo, ela não vai ficar tanto tempo aqui trabalhando, né? Não vou gastar com cursos de uma pessoa que, digamos, que ela vai ter mais 10, sei lá, 5, 6 anos de vida útil, dessa forma de pensar errado, claro. Os bancos também, as pessoas mais velhas, elas têm muita dificuldade de conseguir empréstimo, de conseguir um financiamento. Eu li uma matéria que uma professora de faculdade, já nos seus 80 anos, que contribuiu a vida toda, que ganhava muito bem e tal, uma aposentadoria boa, em determinado momento ela teve a conta, quando ela chegou aos 80 e poucos anos, a conta dela foi encerrada, simplesmente pela idade dela, porque como se ela fosse apagada, né? Então, existe esse preconceito. Você vai ao banco pedir
um empréstimo, uma pessoa de 60 anos, ela vai ser vista de uma forma diferente de uma pessoa de 40 anos. Às vezes até mesmo que ela ganhe a mesma coisa, né? Porque ou ela pode ficar doente, ou ela pode morrer, ou não sei, né? E o banco não vai ter o retorno dela. Mas é uma visão ultrapassada, que as pessoas estão vivendo muito. E as pessoas 50 a mais se cuidam muito também. Talvez elas vão muito mais ao médico do que os jovens, né? É verdade. Isso, de fato, é uma discriminação. Para a gente ir finalizando, Margot, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a questão do reposicionamento do envelhecimento, né? Como que essas pessoas que estão sofrendo o etarismo podem se reposicionar no mercado, né? Primeiramente, eu queria aqui deixar um abraço para essas pessoas que possam estar sofrendo qualquer tipo de discriminação por conta da idade, por serem mais velhos, e encorajá-los a enfrentar esse mercado, a estudarem, né? Se aprofundarem nos estudos e buscar a oportunidade, porque existe a oportunidade, como a Margot disse, ela trouxe aqui no exemplo, mas que ainda é mínima, mas que a gente precisa se movimentar, né? E aí é numa gravação de podcast, é numa roda de conversa com amigos, com a família, que a gente vai levando esse assunto à frente até que todos possam, de fato, virar a chave, enxergar e falar, etarismo, o etarismo existe e nós precisamos combater. Então, Margot, queria que você falasse um pouquinho sobre a questão do reposicionamento do envelhecimento. Sim. Da mesma forma que eu disse que os vários segmentos da diversidade fizeram uma pressão na sociedade, o movimento negro, o movimento LGBT, o movimento PCD, enfim, a gente tem que reivindicar o espaço da gente e a gente tem que reconhecer e falar a idade que a gente tem, né? As pessoas têm vergonha de dizer a idade que tem. Quando alguém fala assim, nossa, você tá tão bem, nem parece a idade que você tem, não, eu pareço a idade que eu tenho, sim. Quando as pessoas falam assim, os 50 são os novos 40, não, eles não são, eles são os novos 50. Os 60 são os novos 60. Por quê? Porque a gente não pode comparar como era antes. Então, a gente tem que se posicionar, a gente tem que mostrar que a gente está estudando, que a gente está se atualizando, não aceitar nenhum tipo de prática de etarismo, se alguém fizer qualquer tipo de graça. Como as mulheres também não aceitam hoje mais que alguém faça uma piada machista, a gente também não pode aceitar uma piada etarista, né? Porque isso daí está desmerecendo toda a vida que a gente teve, todo o esforço, toda a jornada que a gente percorreu até agora. Então, a gente tem que assumir, sim. Né? Eu tenho meus 57 anos, eu falo para quem quiser ouvir. Daqui a pouco vou virar uma idosa, que eu talvez mude até lá, quem sabe, daqui a 3 anos. E não aceitar que as pessoas falem, nossa, você é tão jovem, não parece essa idade. Não, parece a idade que eu tenho, só que você está achando que a pessoa de 60, de 57 era aquela vovozinha lá que estava lá cuidando de neto. E não é. Aliás, hoje as avós estão com dificuldade de cuidar dos netos, porque as avós estão trabalhando também, igual as filhas. Né? Então, antes você tinha um conforto, você ia trabalhar e a sua mãe, né, que era uma pessoa de 50 ou de 60 anos, estava parada em casa e podia cuidar do seu filho, mas hoje não. E isso é complicado, porque as pessoas também estão tendo filho cada vez mais tarde, né? Então, as avós também, eu tenho várias amigas avós, eu só não tenho neto porque eu tive filho tarde, tive filho com 41 anos. Então, é outra realidade. A gente não deve aceitar, não deve mentir a idade e não deve aceitar esse tipo de piada nem de elogio torto. Dizer que você não parece a idade que tem. Sim, eu pareço a idade que eu tenho, só que eu pareço muito bem, obrigada. É isso aí, Margot. Saber aceitar o elogio também, mas não o etarismo atravessado. Gostei da resposta. Você não parece que tem 57 anos. Pareço sim, muito obrigada. É isso, pessoal. A gente precisa ter orgulho da nossa idade, né? Ter orgulho da nossa história, né, Margot? Da nossa carreira. Isso, exatamente. Eu faço 46 anos essa semana agora, dia 15 de maio. E daqui a pouquinho aí tô chegando nos 50, né? 50 mais. Espero não sofrer etarismo, tá, pessoal? Mas, caso 50, isso aconteça... 50 é um marco complicado para as mulheres por conta da menopausa. Pois é, vamos combater. Já fiz os exames, estou bem distante disso ainda, graças a Deus. Mas tem muita mulher que se sente mal com isso, né? Eu até achei bom, mas assim, por não poder mais ter filha, como se fosse uma chave daquela utilidade da mulher em ser mãe que ela deixa. Margot, eu acho que isso não existe mais, não.
Olha, não deveria, né? Olha, eu fiz exames essa semana passada, eu peguei os resultados dos meus exames, estão maravilhosos. Cláudia Raia tá aí, foi meu com 55. Pois é, então tenho muito orgulho da minha idade, né? Vou fazer 46, como eu disse. Estou aí próximo a chegar nos 50. E o etarismo, ele começa, pessoal, assim, a gente está afirmando os 50, 60, porque, na verdade, as estatísticas mostram que o etarismo, essa discriminação pela idade, começa a partir dos 50 anos, tá? Uma triste realidade. Mas para as mulheres começa antes. É isso que você falou, diferente para os homens. Exatamente. E é isso, eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Aos 17 anos já passei na faculdade de Direito, comecei a trabalhar em seguida. Então, assim, a gente tem que ter orgulho dessa trajetória nossa, né? Olhar para trás e porque eu fiz 50, 60, as pessoas vão me discriminar, né, no mercado de trabalho por conta da minha idade, não. É o autoconhecimento, a valorização e a gente se posicionar, né? É isso aí. Margot, quero te agradecer pela sua presença, pela disponibilidade do seu tempo tão precioso aqui no nosso podcast As Irmãs do Previdenciário. Margot Devus, que é consultora de comunicação, expert no assunto, pessoal. Eu queria que os nossos seguidores pudessem conhecer mais um pouquinho da Margot e você falasse para a gente qual é a sua comida preferida, Margot. Ai, meu Deus do céu. Isso é uma coisa que eu adoro, é comer e beber bem. Eu gosto muito de frutos do mar e comida italiana. Né? Comida mediterrânea eu gosto também. Posso até enumerar, eu só não gosto de coisa muito doce nem muito gordurosa. E a sua bebida preferida, Margot? Vinho. Vinho. Ponto fraco por vinho. Um livro de preferência, livro de cabeceira? Eu tenho um autor, que é o Yuval Harari. Para mim, eu já li os 4 livros dele. Ele é um historiador que tem um conhecimento geral maravilhoso. Foi que começou a falar da história dos Homo sapiens, um grande livro, que eu acho que talvez seja até um dos mais lidos dos últimos tempos. E ele já escreveu 4 livros sobre isso. Ele é um pensador dos tempos modernos. O último livro dele chama Nexus, que ele fala sobre inteligência artificial e a dificuldade que o ser humano vai ter de alcançar. Na verdade, ele afirma até que a inteligência artificial vai ultrapassar a gente e que o excesso de informação que nós temos hoje, ele não corresponde a ter mais acesso à verdade, a um conteúdo sério. Muito pelo contrário, o excesso de informação não verificada, de fake news, de pessoas produzindo conteúdo sem preparo nenhum, ao invés de ser informação, muitas vezes ele pode ser desinformação. Então, eu acho interessante essa fala dele para a gente tomar cuidado, sim, com essa evolução da tecnologia. A gente não pode fazer nada, o que a gente pode fazer é acompanhar. Dentro do possível. E isso não pode ser uma neura para a gente. Né? Uma pessoa muito jovem vai ter mais facilidade de mexer nas redes com tecnologia, mas a gente pode ter muito mais capacidade para analisar o conteúdo e fazer uma leitura daquilo que está sendo feito. Então, a gente tem que saber os pontos fracos e os fortes. Isso. Um filme, Margot? Nossa, eu assisto tantos filmes, gente, fica até difícil eu falar um. Eu prefiro falar do tipo de filme que eu gosto. Eu evito filme americano. Eu gosto de filme que mostra outras culturas. Eu vejo filmes turcos, indianos, europeus, japonês, chinês, enfim. Então, assim, eu tenho uma curiosidade muito para conhecer as culturas locais, né? Então, é difícil lembrar de um, mas eu vejo muito. Mas é nesse sentido, de conhecer culturas. É mais uma vez a oportunidade de você estar no seu tempo livre aprendendo. Muito bom. E para a gente fechar, um ídolo? É difícil, né? Assim, eu poderia falar um ídolo musical para mim, posso falar com o Freddie Mercury, que eu adoro ele. Mas se eu for falar de uma pessoa que eu admiro muito, eu falaria do próprio Yuval Harari, que é uma pessoa que é um pensador, como eu falei, eu gosto muito do que ele escreve, muito inteligente, muito atual sempre. Então, ele é uma pessoa que me inspira. Né? E porque eu amo história, e ele é um historiador também, né? Então, assim, ele é uma pessoa que me inspira. Mas eu não posso dizer que eu tenho um ídolo. Bacana. Margot, mais uma vez, muitíssimo obrigada. O episódio ficou maravilhoso e em breve vai ao ar. Obrigada, gente. Eu estou falando de um assunto que eu amo, né? Que é a questão do etarismo, né? O que a gente pode fazer e por eu estar nessa faixa etária, o que eu posso fazer por isso. Obrigada.